De Deus, declaro aberta a sessão, dando bom dia a todos os deputados e deputadas que estão no plenário, aos colegas que vão nos ajudar a fazer esta sessão, tanto da assessoria aqui da mesa, como aqueles que estão na operação de áudio, vídeo, a todos os funcionários da casa. Convido o nobre deputado Serafim Venzon para que, como secretário ad hoc, pudesse fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia de Santa Catarina, realizada em 18 de abril de 2018, sob a presidência dos deputados Silvio Dreve, Mário Marcondes, Kennedy Nunes, Maurício Scudilhac, e dos secretários também Kennedy Nunes, Ana Paula Lima e Maurício Scudilhac. Às 14 horas do dia 18 de abril do ano de 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Maurício Scudilhac e as senhoras deputadas Ana Paula Lima e Luciana Carbinati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Valmir Cumim, do Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos, Dr. Vicente Caro Preso, PSDB, Neudi Sareta, PT e Milton Óbulos, do PSD. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão e Justiça apresentou parecer contrário à proposta de sustação de ato número 003/2018. Após ser discutido pelo senhor deputado Fernando Coruja, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de conversão em lei de medida provisória número 216/217. Prosseguindo, foi aprovado em segundo turno o projeto de lei 091/2017, com emendas modificativas. Em seguida, foi discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Dr. Vicente Caro Preso, Neudi Sareta e João Amin, e logo aprovado em primeiro turno o projeto de lei 090/2016, com a emenda substitutiva global e subemenda à emenda substitutiva global. Foi discutido pelo senhor deputado Serafim Venzon e aprovado em primeiro turno o projeto de lei 138/2014. Ainda foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 568 de 2015, com emenda substitutiva global. Finalizando, foi discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, João Amin, César Valduga, Luiz Fernando Vampiro e a senhora deputada Ana De Luca, o projeto de lei 361/2016, que após ser constatada a falta de quórum, deixou de ser deliberado. Outro sim, o senhor presidente deferiu o requerimento números 308 a 314 de 2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 221 a 226 e, na sequência, o senhor presidente, por solicitação da senhora Ada De Luca, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente do governo dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro, fizesse uso da palavra para falar acerca do Ano dos Açores em Santa Catarina. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e comunicou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes, Valmir Cumim, Serafim Venzon e a senhora deputada Ana De Luca. Nada mais havendo, o senhor presidente, e antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, como
em nome do segundo secretário e como secretário ad hoc, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Serafim Venzon, pela leitura da ata. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo em votação, está aprovado. Eu peço para que a assessoria proceda à distribuição do expediente do dia de hoje. E já entramos em breves comunicações. O primeiro orador é o padre Pedro Balduceira, que tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala. Logo depois, o deputado Dirceu Dresch, seguido do deputado Venzon, deputado Valduga e deputado Vicente Caro Preso. Pela ordem, deputado Natalino Lázari. Senhor presidente, para registrar a presença da acadêmica naquele programa de relacionamento com esse poder legislativo, a acadêmica Maria Ingrid Rigart, da cidade de Videira, cursando o curso de Direito na nossa briosa UNOESC, da capital da uva do estado de Santa Catarina. Aliás, permita-me, deputado Natalino, falar logo depois da sua manifestação do belíssimo trabalho que está sendo feito pela Escola do Legislativo em relação a essas visitas e estágios aqui dos alunos. Ontem eu tive o prazer de receber ali na sala da presidência os 37 alunos que estão nessa visita e estágio aqui na Assembleia Legislativa e foi muito bom e é muito legal o envolvimento desses jovens. Deputado Padre Pedro Balduceira, Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Eu gostaria de aproveitar este momento para trazer presente um pouco o relato de uma caminhada toda construída no que diz respeito à BR-163, que liga os municípios de São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira e, ao mesmo tempo, também o trecho que liga São Miguel do Oeste a Itapiranga, que está em fase de federalização. Inicialmente, dizer que agora, recentemente, nesta semana, eu estive em audiência com o nosso superintendente, o Ronaldo Carione Barbosa, onde conseguimos relatar um pouco a situação que a rodovia se encontra e a oportunidade, o superintendente também nos tem colocado de todo o processo que está em andamento. Eu gostaria de fazer menção que desde 2009 nós iniciamos todo um processo, um trabalho com relação à restauração, à recuperação do trecho que liga São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira e, no mesmo tempo, tratando da questão que envolve a federalização que liga São Miguel do Oeste a Itapiranga. Me lembro que lá em 2009, lideranças da região do Extremo Oeste, vários prefeitos, pessoas ligadas ao comércio, à indústria, vereadores, juntamente com alguns parlamentares, nós estivemos dialogando, conversando exatamente no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, tratando dessas duas questões. Logo na sequência, antes ainda do final do ano, nós estivemos tratando da questão da viabilidade técnica, econômica e ambiental do trecho que estaria sendo colocado na questão que envolve a federalização de Itapiranga a Itapiranga a São Miguel do Oeste. Incluímos neste debate todo a ponte que liga os dois estados, o estado de Santa Catarina com o estado do Rio Grande do Sul. Bem no finalzinho deste ano, nós tratamos também, tendo em vista que no município de Guaraciaba existe lá um centro de turismo religioso, a questão também da atenção
que deve ser dada à rodovia no trecho que liga os municípios de São Miguel do Oeste até Guaraciaba, tendo em vista que o santuário ele fica situado entre os dois municípios. Em 2011, nós criamos uma comissão para acompanhar, a partir de uma audiência pública feita em São Miguel do Oeste, para acompanhar um pouco o andamento desse trabalho todo, tanto da federalização como da recuperação, da restauração do trecho que liga São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira. Dando continuidade junto a uma comitiva da região do Extremo Oeste, mais uma vez estivemos no Ministério dos Transportes tratando dessas duas questões importantes, estratégicas para o desenvolvimento de toda aquela região. E na época havia-se contemplado as cifras de 120 milhões de reais para a recuperação daquela rodovia. Em 2013, continuamos na insistência e na nossa persistência e teimosia para que os trabalhos daquela rodovia pudessem acontecer o mais rápido possível, devido à situação caótica que se encontrava e que, infelizmente, ainda hoje se encontra todo aquele trecho, toda aquela rodovia 163. E aí continuamos com uma série de outras reuniões, audiências, tanto aqui em Santa Catarina como no Ministério dos Transportes, tratando dessas duas questões. E em 2014 nós chegamos a uma conclusão que nós não queríamos mais prazos, porque a sociedade daquela região, a nossa população, já estava cansada de ouvir prazos para a execução da obra. E nós queríamos a execução da mesma. E cobramos com muita insistência, tanto do DENIT aqui em Santa Catarina, como do Ministério dos Transportes a nível federal, juntamente com vários parlamentares de vários partidos políticos, lideranças da região. Mas eu quero concluir essa parte e dizer com muita tristeza, que basicamente nós já vivemos mais de uma década de insistências, independente da cor partidária que os governos estiveram no poder. Esteve lá o governo do PT, está lá o governo do PMDB e a situação continua do mesmo jeito. Um descaso com relação àquela rodovia 163, tanto tratando-se da questão da restauração, da recuperação, bem como da questão que trata da federalização de São Miguel do Oeste a Itapiranga. Pessoas perdendo a vida, morrendo, exatamente pelas condições precárias, intransitáveis, que aquela rodovia se encontra há mais de uma década. Portanto, nesta reunião que nós tivemos com o superintendente do DENIT nesta semana, veio mais um sinal de esperança. Primeiro, com relação ao que trata a federalização do trecho que liga São Miguel do Oeste a Itapiranga. Então, está para sair o edital até o final do mês, e dizia o superintendente Ronaldo, até a metade do mês que vem estará pronto, aliás, já está pronto todo o estudo técnico de viabilidade técnica, econômica, ambiental, na questão da federalização. Ele garantiu que logo, logo, ele está sendo encaminhado para o Ministério dos Transportes, aonde será dado o parecer. E, na sequência, ele espera que no mês que vem, de maio,
nós tenhamos já o processo de encaminhamento da federalização daquele trecho, que liga São Miguel do Oeste a Itapiranga, e junto com a federalização vem um processo também de restauração, que seria a espécie do crema, aonde se faz uma rápida restauração, pelo menos, né, amenizando a situação dramática que se encontra aquele trecho. E com relação a São Miguel do Oeste e a Itapiranga, dizia o superintendente Ronaldo Carione Barbosa de que até a metade do mês de maio será lançado o edital, e ele espera, se tudo der certo, e aí depende, né? Porque na sequência vão ser abertas as cartas da licitação, ele espera que em julho, no começo de julho, sejam dada a ordem de serviço daquela rodovia que liga São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira. Agora, para você ter uma ideia, no orçamento da União, nós temos apenas R$1.900.000. E, além disto, nós temos, de emendas parlamentares da bancada federal, R$10 milhões, que estariam previstos para este ano. Garantido mesmo, nós temos R$1.900.000. Vejam vocês o que dá para fazer num trecho de 70, 80 quilômetros, né? Basicamente não tampa nem os buracos que lá existem naquela rodovia. Então, portanto, nós vamos continuar, infelizmente, com essa situação caótica, problemática daquela rodovia 163. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Pela ordem, deputado Ismael dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Apenas para fazer um registro, hoje, 19 de abril, foi sancionada a Lei 13.546, em nível nacional, e como presidente aqui da Comissão de Combate à Prevenção às Drogas, celebrar, né, esse avanço, porque tornou a lei seca mais rígida, principalmente do conceito de detenção para reclusão. Nós temos agora uma proposta que aumenta a pena do motorista que cometer homicídio ou provocar lesão grave ou gravíssima, de reclusão de 2 a 5 anos. Lembrando que no ano passado nós tivemos aqui em Santa Catarina quase 90 mil testes de bafômetro, que levaram aí à prisão 830 pessoas, 4 mil multas, e há sempre uma frase que eu concluo, senhor presidente: a cada 30 minutos alguém morre por causa de um motorista embriagado. Daí a nossa satisfação em celebrar a rigidez dessa nova lei que passa a ser sancionada e avalida. Obrigado, deputado Ismael. Hoje eu estava de manhã, enquanto o deputado Serafim Venzon vem para a sua fala, trocou com o deputado Dirceu, hoje eu estava de manhã ouvindo uma entrevista na rádio de um delegado, e ele disse o seguinte, que por antes a pena não chegar a 4 anos, pelo Código Criminal, o delegado, na delegacia mesmo, instituiu uma fiança para ser pago. Agora, com a mudança, o delegado não poderá mais fazer uma fiança, ou então, portanto, quem for pego dirigindo embriagado continua a mesma pena que tinha antes, mas quem cometer um acidente que cause lesão ou morte vai preso na mesma hora sem direito à fiança. É uma evolução que nós temos na lei, como Vossa Excelência disse. Deputado Serafim Venzon, com as breves comunicações de um tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, prezados catarinenses que nos acompanham, também para cumprimentar o deputado Ismael e o deputado Kennedy Nunes, que faz justamente esse comentário com relação à questão dos acidentes nas rodovias. No Brasil, morre por ano mais de 140 mil pessoas. Isso equivale a dizer, é como se todos os dias caísse um avião com mais de 120, 130 pessoas no avião e morresse todos, repetidamente, todos os dias. Imagine qual seria a comoção nacional se a gente tivesse isso nos rádios e TVs. Mas é exatamente o que acontece. De uma forma capilar, de uma forma espalhada pelo Brasil, morrem mais de 120, 130 pessoas por dia
e que dá um total, então, de um número que só mesmo nas estatísticas de guerra, e olha lá, tem muita guerra que não acontece tanta morte quanto aqui nos acidentes de trânsito. O Brasil atinge uma cifra de 25 a 26 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. Esse número é tão significativo que é quase 3 vezes maior do que os homicídios, do que os assassinatos de qualquer origem, que nós tanto combatemos, que precisamos combater. Mas dizer que existe uma batalha paralela que também tem que ser feita, que é exatamente essa questão do trânsito, aonde nós perdemos para cada grupo de 100 mil habitantes, de 25 a 27 pessoas por ano, todos eles, a grande maioria, pessoas jovens, pessoas na fase produtiva, na fase importante social, porque são pais de família, são membros que participam da renda familiar. Então, isso tudo, imagine o desequilíbrio que causa dentro do seio familiar. Por isso, então, essa lei, sempre um pouco mais severa, mas tem que haver, paralelamente, um esforço de cada um, justamente para tomar mais cuidado, que é o que... E o álcool e a droga, mas principalmente a pior de todas as drogas, é a bebida alcoólica. Inclusive, a Associação Brasileira dos Médicos de Trânsito tem se manifestado repetidamente contra aquela medida de fazer o exame do cabelo, para saber se pessoas que usaram drogas nos últimos 4, 5 meses, vai aparecer no exame do cabelo ou no exame da unha que teria usado a droga e, por conta disso, não pode ter a carteira C, D ou E, ou seja, a carteira de motorista de caminhão, ou ônibus, ou caminhões articulados. De forma que, na verdade, aquela medida até pode ser boa, mas muito melhor do que essa medida de fazer o exame a cada 2 anos do teste de cabelo, que é um exame caro, que ainda pode ser adulterado, né, na hora da coleta de material, e que não é eficiente. Para ser eficiente, teria que, sim, fazer o exame da saliva, o exame das secreções, na rodovia, abordando, digamos, fazendo uma abordagem dos motoristas, aí sim iria causar preocupação, justamente para que alguém usando algum tipo de droga, inclusive a mais usada e a mais perigosa, que é o álcool, essa fica fora do exame de cabelo e é a maior causa dos acidentes graves que acontecem. Então, apesar de ser, mesmo com esses números, com esses acidentes grandes, que morrem 140 mil pessoas por ano, isso significa que mais ou menos 25 vezes isso ficam aleijados. Então, multiplica 140 vezes 5, perdão, esse são o número de pessoas que ficam com alguma deficiência grave, não podendo mais trabalhar e geralmente usando o benefício da Previdência, gerando um custo perenemente para toda a sociedade. Por isso, então, que essa luta para diminuir os acidentes de trânsito, ela é uma luta mundial, e o Brasil é um dos países que tem um dos maiores índices de acidentes graves e de mortes. Outros países já passaram por esse esforço que nós estamos fazendo, já reduziram muito. Se nós temos aqui 25, 26 mortos por cada grupo de 100 mil habitantes, já tem países com números 3, 4 para cada grupo de 100 mil habitantes. Mas aí requer, então, o esforço de toda a sociedade. Mas eu queria, senhor presidente, também enaltecer aqui
a escola do Legislativo e a participação de jovens acadêmicos das nossas universidades de vários municípios de Santa Catarina. Temos aqui um grupo de mais de 50 jovens. Eu mesmo conheci duas acadêmicas, a Jéssica e a Gabriela, de Porto Belo, que são acadêmicas do direito da Univale e que participam nesse grupo aqui. Destacar que a participação dos jovens é muito importante. Ontem mesmo nós aprovamos aqui um projeto de lei, a lei que permite que cada um de nós, todos os brasileiros, todos os catarinenses, possam comprar a meia entrada de eventos vendidos no balcão ou vendidos pela internet. Até agora, só se podia comprar a meia entrada indo comprar no balcão. A partir dessa lei, podemos comprar a meia entrada pela internet para o cinema, para o teatro, para o futebol, qualquer evento que se ofereça a meia entrada para grupos, as pessoas com deficiência, os estudantes, as crianças, enfim, os idosos, aqueles grupos que são beneficiados com a meia entrada, se enquadrando em poder comprar a meia entrada, agora podem comprar essa meia entrada também pela internet. E, naturalmente, ao chegar no evento, precisam confirmar que o portador daquele bilhete da meia entrada é, de fato, um beneficiário da lei. Então, essa sugestão, aliás, essa lei, parece todo mundo achava até que já existia. E os acadêmicos, justamente, através do Facebook, através da participação das redes sociais, nos informaram que ainda não havia, fizemos o projeto de lei e seguramente é uma lei que vai pegar, porque é uma lei que chegou ao seu tempo e, por isso, ela vai pegar e vai ser útil para todas as pessoas. E, para encerrar, senhor presidente, eu queria dar um grande abraço à comunidade luterana de Brusque, em nome do pastor Edélcio Tetter, do pastor Cláudio Scheffer e do pastor sinodal Breno Vilges, que nesta semana, dia 17, a comunidade luterana completou 155 anos de atividade em Brusque. Brusque, que desde do início da colonização, teve a participação da Igreja Católica e da Igreja Luterana. Agora, nós temos centenas de credos, além da Católica e da Luterana, e que todas dão uma participação social muito grande para o desenvolvimento social e econômico de Brusque. Às vezes a gente pensa assim, imagine o que seria da nossa região, da nossa cidade, se não tivéssemos a participação das igrejas, das diversas igrejas, que justamente ajudam na formação das pessoas, na estruturação das famílias, na formação das crianças, enfim, cada uma, a Assembleia de Deus, a Igreja Quadrangular, a Igreja Luterana, a Igreja Católica, todas as igrejas, enfim, todas elas deram uma participação e dão uma participação muito grande. E por isso quero aqui cumprimentar a Igreja Luterana, que completa agora 155 anos de colaboração com a cidade e a região de... Obrigado, deputado Serafim Venzon. Com a palavra, deputado Dirceu Dresch, que tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala em comunicação, em breves comunicações. Senhor presidente, a todos os deputadas, a todos que nos acompanham, eu quero primeiro, nesse instante, fazer um registro aqui, essa tribuna, de uma grande figura que o Brasil perde, que faleceu na última segunda-feira, aos 86 anos, Paulo Singer, economista e fundador do Partido dos Trabalhadores. Foi um dos grandes precursores do conceito de economia solidária no Brasil, teve uma intensa produção acadêmica e atuou durante os governos do presidente Lula, da presidente Dilma. Ele que foi
um dos grandes integrantes, né, do debate, de uma maneira de fazer as atividades econômicas que se baseiam na cooperação e na autogestão, uma espécie de socialismo dentro do capitalismo, como defendia o próprio Singer. Então, nós queremos deixar essa nossa homenagem, já fizemos ontem também a aprovação aqui de uma moção para a família, e o partido perde um grande líder que atuou durante os governos, e o próprio Partido dos Trabalhadores deixa uma nota, né, e fala do exemplo que ele deixa, da coerência política, da militância de esquerda, do caráter reto e do intelectual que nunca mudou de lado. Paulo Singer merece nossa gratidão e reconhecimento, e o faremos da forma como ele merece, diz também a nossa presidente Gleice Hoffmann. Bom, eu quero, no dia de hoje, trazer a essa tribuna um tema que, abrindo os jornais, a imprensa dos últimos dias, mas também as falas do atual governador Pinho Moreira, me parece que nós não estamos em Santa Catarina, não estamos no nosso querido estado catarinense. E eu já vim por vários momentos aqui a essa tribuna falar sobre isso, da propaganda oficial que se fez até poucos dias, deste estado catarinense, do exemplo de gestão desse estado catarinense, e o que vem à tona nesse momento, extremamente preocupante. O estado de Santa Catarina está entre os quatro piores estados do Brasil, quando se fala em termos de gestão, de política e da economia do nosso estado. É um absurdo isso que estamos vendo aí, um absurdo. Entre os 4 estados, a pior situação entre o governo do estado de Santa Catarina. Portanto, entre os 4, não tem nenhum estado do Nordeste, por exemplo, do Norte. São todos estados do Centro-Oeste para baixo. Olha o que fizeram e estão fazendo com o nosso estado. O nosso querido estado de Santa Catarina, que é visto como exemplo. E é verdade, nosso estado é um estado pequeno, é um estado que tem um povo batalhador, que dá exemplo, é verdade, para o Brasil e para o mundo, e nós temos um desastre absoluto na gestão pública desse nosso estado. Não é possível um estado tão rico, um estado que tem esta experiência organizativa da agricultura familiar, da micro e pequena empresa, de empresas que geram emprego, geram desenvolvimento, nós chegarmos a esta situação econômica da gestão pública no estado. É um absurdo isso. Nós não podemos aceitar isso. E agora, chega o governador e diz que o problema aqui é os servidores públicos. Vamos contar outra para o povo catarinense. Os problemas são mais profundos. Os problemas são muito mais profundos. Fizeram o tempo todo, e nós denunciamos isso, inclusive, e propomos aqui uma CPI da malandragem, do jeitinho que fizeram para fechar as contas nos últimos anos. Botaram a mão no fundo de previdência, que era um dinheiro que estava lá para garantir para o futuro a aposentadoria para os servidores públicos estaduais. Fizeram uma malandragem, uma manobra de usar antecipadamente dinheiro da Celesc, jogando para o Fundo Social e não para o Tesouro. E foram maquiando. E aí chega a essa situação. Quem me diz, se estamos entre os 4, não vamos estar logo
entre os três, entre os dois, ou o primeiro, Estado em má gestão, em manobras, em maquiagens, em malandragens, que talvez não tenha mais como fazer agora, aí vem a dura realidade. Gasta-se muito, continua-se gastando muito para sustentar as secretarias regionais. Anuncia-se, nós vamos resolver o problema do Estado, vamos extinguir 240 cargos, e nós fizemos uma conta rápida aqui, isso pode significar 2 milhões ao ano, isso não resolve o problema, são problemas mais profundos que precisa atacar. Então, eu quero trazer esta minha fala aqui com uma extrema decepção. Esse Estado bonito, esse Estado pequeno, esse Estado extraordinário tem um problema grave na sua gestão administrativa. E não me venha dizer que o problema são os servidores. Não me venha trazer um vilão desta história, que nós não aceitamos isso. Criou-se alguns trens da alegria, mas isso não pode aqui ser colocado na conta dos servidores. Eu, na época, votei contra e falei que aqui não poderia se criar os trenzinhos da alegria e extrapolar o teto do salário do governador e para o teto do judiciário para algumas categorias. Isso sim cria problemas, e não só para agora, para o futuro. Agora, dizer que esse Estado tem muitos servidores não é verdade, é para isso que existe o Estado. Vamos lá, vamos discutir os altos salários, sim, vamos discutir o salário dos ex-governadores, vamos discutir aqui as altas isenções fiscais de alguns que cada vez estão mais ricos, e a população não tendo atendimento à saúde, não tendo atendimento na educação de qualidade, na segurança pública. É isto que nós precisamos encarar de fundo, e este ano de 2018 é um ano importante para se discutir isso. Nós estamos num debate eleitoral. O Estado está muito pesado. Será que não tem alguns que não financiam esse Estado, que deveriam pagar seus impostos, suas contribuições, que a população paga e depois absorvem e ficam com esta renda, que era do povo, para retribuir em política pública? Esse debate nós queremos fazer. Então, assistir aqui este alto índice, esse alto investimento em propaganda e publicidade nesses últimos tempos, para maquiar essa imagem de Santa Catarina e não mostrar a realidade. Mas ela vem à tona, ela pode tardar, mas ela vem à tona. Hoje a população catarinense sabe que esse Estado tem um problema grave na sua gestão e está entre os 4 piores estados em termos de gestão pública do nosso país. É um absurdo isso, é um absurdo, e que precisa ser discutido, precisa ser enfrentado, e o povo catarinense precisa saber disso. As promessas de campanha que foram feitas nas campanhas, principalmente agora dessas últimas 2 campanhas, do governador Raimundo Colombo, que dizia que a prioridade ia resolver o problema da saúde, não resolveu, piorou, a segurança piorou. Então esse é o grande debate. E continua se fazendo aditivos para a ponte, para aquela reforma da ponte que nunca termina, né? Continua se investindo alto em propaganda, e além disso, não se mexe em algumas situações que deveria mexer, que gasta muito dinheiro em publicidade, ou mesmo das estruturas políticos partidárias, que são, por exemplo, as secretarias regionais. Então, quero trazer isso, senhor presidente, para uma reflexão e para um debate que a sociedade catarinense necessariamente precisa fazer para discutir o seu rumo para o futuro. Caso contrário, logo, logo, nós vamos estar entre o pior Estado na gestão pública do nosso país. Lamentável ver isso aqui no nosso Estado. Com a palavra o deputado Vicente Caro Preso, que trocou com o deputado César Valduga, que logo depois o deputado César Valduga vai ter o tempo de breves comunicações, 10 minutos, e como o partido PCdoB é o primeiro horário do partido, ele somará os 5 minutos do partido. Com a palavra agora o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, os deputados presentes aqui, as pessoas que nos ouvem,
através dos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. Estou aproveitando agora, nessa quinta-feira de manhã, senhor presidente, deputado Valduga, deputado Dirceu Dresch, para fazer algumas avaliações a respeito do estado atual de Santa Catarina. Tem coisa que vai nos inquietando, senhor presidente. Tem coisa que vai se avolumando e nós entendemos que muito disso foi usado como palanque para vencer a eleição. Essa história de SDRs e ADRs, realmente, hoje em dia, o atual governador Eduardo Pinho Moreira, colega médico, e que agora está sabendo direitinho os números que o estão cercando, está preocupado. Realmente é de preocupar, porque todas essas manobras que foram feitas para descentralizar, entre aspas, o poder, na realidade foram apenas palanque e uma maneira muito dissimulada ou quase que aberta de empregar inúmeras pessoas, causando um déficit muito grande para o erário público de Santa Catarina. Então, é de lamentar que isso tenha acontecido, que tenha tido pouca crítica em relação a essa situação, e até eu tenho que dizer que o meu partido teve participação nos 8 primeiros anos dessa tentativa de se fazer uma política descentralizada que, na realidade, nunca aconteceu. Talvez nos primeiros 4 anos um pouco disso tenha acontecido, mas depois tapar o sol com a peneira. Quando fui secretário da Saúde no último ano, experimentei isso, porque tinha ADR, não sei aonde, tudo seria resolvido nas ADRs, todos os problemas, e não teria os secretários com pasta definida, como a saúde, a educação, não receberiam vereadores, prefeitos, muito pelo contrário, pois foram eles que mais nos procuraram pela total falta de autonomia dessas estruturas, que ficaram praticamente sem o que fazer. E assim continuaram até mais essa ação agora, eu diria já quase que desesperada, do governo, que tem a missão de levar até o dia 31 de dezembro, de reduzir esses gastos, e que, na minha opinião, deveria ter uma conversa franca envolvendo o parlamento catarinense para solucionar de uma vez por todas essa situação. Pois, como disse o meu antecessor aqui na tribuna, a realidade das contas do Estado é altamente preocupante. E tem, sim, o governo, com o Tribunal de Contas, com esse parlamento, que discutir profundamente para onde nós estamos indo. Foram feitos empréstimos e mais empréstimos para dar, pelo menos, aquela sensação de que Santa Catarina estava bem das pernas, podia resolver tudo, podia fazer obras espetaculares como essa infinita reforma da Ponte Hercílio Luz e tantas outras situações importantes do dia a dia que realmente afastaram o Estado do dia a dia do cidadão. Por exemplo, quando você trafega entre Massaranduba e São João do Itaperiú, senhor Kennedy Nunes, presidente, nós tivemos um buraco tão grande na altura da Massarandubinha que causou um acidente, um capotamento com morte. Nós tivemos, e é uma situação praticamente surreal, entre Guaramirim e Massaranduba, um carro enfileirado atrás do outro, porque pegaram o mesmo buraco, uma verdadeira cratera, e todos estavam trocando os seus pneus com aros e tudo, causando graves acidentes e perda financeira para inúmeras famílias. Por favor, deputado Dresch. Vicente, quero lhe cumprimentar. Nós temos que trazer essa realidade, o povo nos exige trazer essa situação aqui na tribuna. Eu, semana passada, vim de Dionísio Cerqueira por Palma Sola, furei 2 pneus no buraco lá, e
no mesmo momento que eu estava lá na beira da estrada com 2 pneus furados, teve lá 4 carros também, que furou os pneus também nesses buracos, não tem como fugir, não tem escapatória, né? Tu sai de um, entra no outro, né? Então, lá, inclusive, a comunidade de Palma Sola, até na divisa do Paraná, se organizaram e eles mesmos fecharam os buracos, né? A comunidade se organizou, né? Então, é muito preocupante isso, né? Esta situação que a gente vive no Estado, e isso que eu falava há pouco na minha intervenção aí na tribuna. Nós não podemos aceitar que esse Estado extraordinário esteja nesta situação, né, calamitosa em muitas áreas, falando principalmente aqui da saúde, da segurança, mas também na área de infraestrutura, problemas gravíssimos. Obrigado. Obrigado pela parte, deputado Dirceu Dresch. Isso, o que eu tenho que ressaltar é que essas ADRs, se não for dada qualquer tipo de autonomia financeira, elas deixam praticamente de ter razão de existir. E esse dinheiro gasto em toda essa estrutura é importante no dia a dia, principalmente por uma coisa simples chamada Operação Tapa-Buraco, que tornou-se uma coisa normal no estado de Santa Catarina e, mesmo assim, feita com dificuldade, implorando deputados, vereadores, prefeitos, uma verdadeira romaria até as entidades, no caso, a Secretaria da Infraestrutura. Então, a gente apela realmente para os líderes partidários, para o governador, para que traga realmente para esse parlamento, para uma reunião, para análise profunda dessa situação, porque é uma decisão política que tem que ser tomada, mas essa decisão política vai interferir, sim, no futuro das finanças do Estado e também no dia a dia do cidadão. Por exemplo, quantas escolas nós estamos precisando que o segundo turno, ou seja, o turno integral ou o contraturno, elas funcionem em tempo integral, que é uma das bandeiras da minha campanha, que foi um dos motivos maiores que me fez estar dentro da Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente, porque escola, principalmente do segundo grau, em tempo integral, é fundamental e é a maior rede de proteção contra as crianças se levarem por o descaminho. Então, quanto dinheiro e quanta escola, a gente soube que a infraestrutura dessas escolas, em que pese o esforço do secretário de Educação, mas os resultados são pífios. Os resultados são pífios, são pouquíssimas escolas que funcionam com o contraturno escolar, protegendo as crianças. Então, realmente, é hora de uma grande virada. É hora de se pensar não na política partidária. É hora de respeitar o dinheiro público. É hora de revermos práticas que nos levaram apenas a um afastamento ideológico, e isso faz mal à política. E o resultado a gente está vendo. Agora, né, o ranking de Santa Catarina é outro. Poderia ser um dos primeiros, como é em várias áreas da administração, por exemplo, como a maior longevidade do país, como a menor índice de mortalidade infantil do país. Oxalá a gente pudesse dizer aqui, de peito estufado, que nós estivéssemos melhor financeiramente e melhor articulados internamente de uma maneira política. Por isso, a gente reza, a gente prega, a gente faz um grande esforço, né, realmente, para que seja revista essa política de ADRs, que até agora praticamente nada contribuiu com o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Com a palavra agora, deputado César Valduga, que vai falar aqui sentado à mesa diretora por conta... se Vossa Excelência quiser ficar aqui, então vai fazer lá. Vossa Excelência, deputado César Valduga, tem o tempo de até 15 minutos, já que vamos somar o tempo das suas breves comunicações com o tempo do partido. Logo depois, PSDB, que quem vai falar é o líder, deputado Leonel Pavan. Então, portanto, agora, deputado César Valduga tem o tempo de até 15 minutos para a fala em nome do PCdoB. Gostaria de saudar Vossa Excelência,
nosso querido deputado Kennedy Nunes, saudar aqui nosso deputado Dirceu Dresch, deputado Vicente Carlos Preso, deputado Moacir Sopelso, todos os senhores deputados que nos acompanham via TVA, Rádio Digital e também aqueles que nos acompanham em plenário aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Mas, senhor presidente, um tema que eu trago hoje que trata também sobre a educação. É de uma escola no bairro São Pedro, no município de Chapecó. Um bairro que, enfim, importantíssimo, mas que, por muitos anos, viveu muito a exclusão social e, muitas vezes, por parte de comprometimento mesmo do poder público, dos próprios poderes constituídos da nossa sociedade. E é tema recorrente nessa casa os problemas que é a educação catarinense. E vem enfrentando com cortes, falta de investimentos e falta de uma política de valorização para nossos professores. Não só eu, como todos os senhores deputados, tenho ocupado esta tribuna para tratar da educação de nossas crianças, jovens, mas também para falar sobre a situação das escolas do nosso estado de Santa Catarina, muitas vezes estão desprezados e que sofrem ações do tempo. Falta de espaço, instalação elétrica antiga e inapropriadas para os modernos que hoje se apresentam no comércio, como a falta de local adequado para as práticas esportivas, enfim, problemas estruturais de toda a sorte afligem nossas escolas catarinenses. Mas em nossa persistência, a sensibilização de gestores, a força e a união da própria comunidade, muitas vezes conseguimos avançar, e isso nos traz um pouco de alento e revigora nossas energias. É o caso da disposição apresentada pela Prefeitura Municipal de Chapecó, a qual demonstrou sensibilidade a uma pauta que temos insistido desde o início do nosso mandato e prepara para os próximos dias a publicação de edital de licitação para a construção de uma escola de ensino básico para a população do nosso querido bairro São Pedro, enfim, de toda a nossa região leste do município de Chapecó. Esse é um dos bairros mais populosos do nosso município, depois da Grande FAP, e a população tem grande carência de equipamentos públicos, como praças, parques, escolas, entre outros. E é grande a distância que nossos alunos e alunas precisam percorrer para acessar ao ensino público nos bairros vizinhos, e esse sonho da comunidade de ter uma escola dentro do perímetro onde residem começa a dar sinais que pode se concretizar. Expresso aqui a minha alegria com a notícia e já compartilho com os senhores e senhoras que o próximo passo é articular juntamente com os senhores e senhoras, junto com o governo do Estado de Santa Catarina, para que essa estrutura, que ainda está nos sonhos de nossa população, mas que em breve deve sair do papel, possa se tornar também uma escola de ensino médio. A população do bairro São Pedro é composta majoritariamente de gente simples e trabalhadora, de gente que ajuda a construir a pujança de nosso município de Chapecó e que merece o respeito, o investimento, a mesma qualidade de vida e atenção da população, que, enfim, busca essa melhoria na educação daquela grande região. Vejo que são avanços que precisamos ter para que possamos, sem dúvida, melhorar a nossa educação, tendo uma escola, além de ser pública, gratuita, mas também que, acima de tudo, ela tenha qualidade.
Mas, senhor presidente, também outro ponto que quero aqui registrar nessa sessão, que hoje comemoramos o Dia do Índio, 19 de abril, dia de reverenciarmos os herdeiros dos nossos primeiros habitantes desse país, e dia de refletir sobre como temos tratado nossa população indígena no nosso estado de Santa Catarina, no nosso país. Falando também de minha região oeste catarinense, temos ali acompanhado as imensas dificuldades que passam as diversas etnias que ali residem. Mas nesse Dia do Índio, quero, senhor presidente, apresentar aos senhores e senhoras uma pauta que temos investido esforços, que é a reativação da Escola Indígena Guarani na terra indígena Todo Ximbangue, em Chapecó. A comunidade Guarani da terra indígena Araçaí, localizada nos municípios de Saudades e Cunhaporã, após sofrerem violenta expulsão nos anos de 2000 e, posteriormente, proibidos de retornar por decisão judicial, vivem desde 2001 sobre 8 hectares de terra na demarcação do Todo Ximbangue, no povo Caigangue, no município de Chapecó, e que posso dizer que gera muitos conflitos, em especial interétnicos, porque os guaranis frequentam a mesma escola junto com os caigangues. Olha só que gravidade. Depois aqui, inclusive, eu quero destacar um pouco mais essa preocupação. O espaço provisório reduzido não permite o cultivo de alimentos, tornando dramáticas as condições de vida dos Guarani, aumentando a dependência da já escassa assistência social do Estado. A inatividade da escola obriga que as crianças guaranis tenham de frequentar escola com ensino voltado ao povo caigangue, sofrendo um processo de aculturação. Deputado Quente, um processo de aculturação, porque os caigangues, com uma etnia, se confundem com uma outra etnia que é dos guaranis, ferindo a multiculturalidade dos povos indígenas que possuem características culturais, tradicionais, línguas e crenças completamente distintas e que, sem dúvida nenhuma, essa situação contraria o direito à educação indígena diferenciada, e é necessário valorizar as línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, recuperando as memórias históricas e afirmando as identidades étnicas, que são conquistas das comunidades indígenas asseguradas na Constituição Federal, nas diretrizes curriculares nacionais, na proposta curricular e normatização da educação indígena em Santa Catarina. Essa semana mesmo, e fomos agraciados por técnicos da Secretaria de Educação, e que aqui tivemos debatendo esse tema junto com o cacique Miguel, dos Guaranis, da necessidade, enfim, da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina agir imediatamente sobre essa situação caótica que nós estamos vivendo. A escola Guarani necessita urgente de estrutura. Deputado Dirceu Dresch, como cozinha equipada, merendeira, sala de aula, professores, biblioteca, banheiro, faxineira, demais materiais e recursos necessários para o normal funcionamento da escola Caraí Tupã do Araçaí. Isso é urgente, porque fere a nossa cultura, porque fere o coração daqueles que lutam
pelos seus direitos, que foram os primeiros que estiveram aqui, até porque muitas vezes as coisas, a história é construída às avessas, e que aqui estava primeiro o índio, e que muito bem, muitas vezes, acolheram os nossos povos, e que depois as miscigenações que vieram de outros países mataram nossos índios, queimaram as suas tendas, e agora nem o pedacinho de terra qual eles têm direito. Olha que contradição. E agora eles na luta para poder manter os seus direitos. Imagine avançar em seus direitos. Deputado Maurício, importante essa reflexão. Nós, em hipótese alguma, podemos aqui, nesta casa, ficarmos coniventes de não deixar passar batido esse dia tão importante para o Brasil, para o nosso país, para a nossa soberania. É uma questão estratégica, de valorização, de humanização, com relação à questão aos nossos povos indígenas. Senhor presidente, quero agora, nesse momento, portanto, aproveitar esse momento, e também agora em horário ao meu partido, que gostaria de tratar sobre o PCdoB, sobre um tema que tem sido um dos eixos principais de atuação do nosso mandato, que é justamente a defesa do meio ambiente e também da geração de emprego e renda e desenvolvimento com sustentabilidade e respeito ao nosso ecossistema catarinense. Temos apresentado diversos projetos aqui nessa casa, deputado Pavan, sobre o tema propondo políticas de incentivo à produção orgânica, sustentabilidade, na prática do turismo, ações de controle do uso de agrotóxicos, além do uso consciente da água e de incentivo à reciclagem em sua cadeia produtiva. Todos nós sabemos que o lixo, que a gente falava há muito tempo atrás, se transformou num verdadeiro luxo, numa moeda social importante que traz a dignidade para muitas famílias que fazem e desenvolvem essa atividade e contribuem com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, sobrevivem com esta matéria-prima que por nós muitas vezes é desprezada. O lixo que se transformou em luxo. O lixo que se transformou numa moeda social muito importante, que traz dignidade e que se transformou, sem dúvida nenhuma, hoje numa cadeia produtiva no nosso país e no estado de Santa Catarina, muito importante sobre o aspecto da geração de emprego e renda. Ampliando esse leque tático de ações cuja estratégia final é garantir a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida de nossa gente, apresentamos mais um projeto de lei, deputado Maurício, de número 96/2018, que dispõe sobre a criação do selo Cidade Sustentável. Entendemos que é fundamental incentivar os municípios, porque é neles que a vida acontece, que as coisas acontecem, e é nele que os incentivos, fomentos e políticas públicas precisam ser aplicadas. Os municípios são os grandes parceiros para uma Santa Catarina e um Brasil mais sustentável. E é nesse sentido, nosso projeto trata sobre a valorização das ações de apoio, redução e destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos, a adoção de práticas e métodos sustentáveis na construção civil e benefícios fiscais aos empreendimentos que contemplem ações para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Também é foco desse nosso projeto a valorização e também o reconhecimento dos municípios que adotem uma mobilidade sustentável ao apoio à agroecologia, sistemas orgânicos de produção, extrativismo sustentável, além do uso de energias renováveis. Aproveito para parabenizar
o vereador Marquito, aqui de Florianópolis, autor da matéria, bem como o município de Florianópolis, que passa agora a ter uma lei instituindo a política municipal de agroecologia. Eu vou tirar 1 minuto do PSD para dar para Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, pela gentileza, como sempre. Bem como do nosso município de Florianópolis, que institui nessa capital a mesma política apresentada em nosso projeto de lei 74, que trata de uma política estadual de agroecologia e produção orgânica APAP. Conquistas como essa, senhor presidente, reforçam a necessidade de que essa casa olhe com mais atenção para os projetos que tramitam principalmente sobre esse tema. Então, senhor presidente, vejo que a cada dia mais, nós estamos qualificando esse parlamento com iniciativas que vêm buscar mais qualidade de vida, mais respeito e também de mais dignidade à população catarinense. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Leonel Pavan, que fará uso da palavra pelo partido do PSDB em até 7 minutos. Logo depois é o bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Deputado Leonel Pavan, Vossa Excelência tem um tempo de até 7 minutos. Senhoras e senhores deputados, deputadas, presidente Kennedy, eu queria me referir hoje sobre free shops. Quando era senador da República, e quero destacar aqui ao Dirceu, que na época o presidente era o Lula, nós já íamos para Foz do Iguaçu e fizemos uma comissão para discutir os free shops no Brasil. E eu era senador e pertencia a uma comissão. Mas eu quero registrar a importante e recente decisão divulgada pela Receita Federal em mídia nacional e que deverá ter reflexo positivo no setor de turismo em nossa região de fronteira, aqui em Santa Catarina. Essas informações da Receita dão conta de que já estão definidas as regras para regulamentar a instalação e funcionamento de lojas francas em cidades de fronteira, mais conhecidas como duty free e free shops. A medida é um dos passos que faltavam para a abertura desses estabelecimentos em municípios brasileiros caracterizados como cidades gêmeas, ou seja, que estão ao lado de fronteiras localizadas em país distinto. Hoje, são 32 municípios no Brasil classificados dessa forma. Em Santa Catarina, o município de Unido Cerqueira deverá ser o único beneficiado com a instalação, pois faz fronteira com a cidade gêmea argentina de Bernardo de Irigoyen, que já possui sua zona franca. Recebo com satisfação e dinamismo e otimismo essa notícia, porque agilizar o processo de regulamentação da legislação nesse sentido, aprovada em 2012 pelo Congresso Nacional, era uma das principais metas de nossa gestão na presidência do Parlasul nestes últimos 2 anos. O Parlamento do Sul, o Parlamento do Sul como se sabe, é o organismo que reúne os deputados dos estados do sul do país,
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Cabe destacar que antes os free shops não podiam funcionar nas cidades gêmeas brasileiras, o que gerava prejuízo em relação às vizinhas estrangeiras com a concorrência de preços. A expectativa é que a nova medida gere mais receita para os municípios, além de novos empregos, e também reduza a concorrência desleal contra o comércio dos países vizinhos, cujas cidades contam com free shops oferecendo acesso aos produtos livres de impostos. No caso aqui de Santa Catarina, a região de Dionísio Cerqueira poderá ter incremento no chamado turismo de compras, com preços atrativos de compras, com preços que poderão certamente fazer com que diminua a concorrência com free shops nos dois lados. Fontes da Receita Federal também informaram que, a partir da regulamentação, os municípios beneficiados terão que aprovar leis municipais para autorizar, em caráter geral, a instalação das lojas francas com isenção de tributos. Ao mesmo tempo, a Receita trabalha para finalizar o sistema de controle e concluir testes da plataforma com previsão até o final do mês de maio. Sabemos que o processo é moroso e burocrático quando envolve a arrecadação e normas federais da Receita Federal. Entretanto, esta medida, a médio prazo, constitui-se em mais uma forma de fortalecimento do turismo regional, principal característica do nosso Estado. Continuaremos, senhor presidente, acompanhando e apoiando e informando junto à atual direção do Parlasul, eis que envolve também a nossa luta permanente em defesa do crescimento do turismo catarinense em todas as suas regiões. Tenha certeza, presidente Kennedy, que agora aquela região pobre de Dionísio Cerqueira, a região do extremo oeste, vai viver um novo momento na sua história, porque ali estarão instaladas lojas de free shops com preços isentos de impostos. E vamos concorrer com a Argentina, Paraguai, que se beneficiam dos free shops, levando milhares e milhares de reais para aqueles países, por dizer dólares. Eu, quando ainda era senador da República, junto com Tasso Gereissati, Arthur Virgílio e outros senadores e parlamentares, estávamos numa comissão para lutar para que tenhamos também os free shops no Brasil, tivéssemos free shops no Brasil. Felizmente, avançou. E como presidente do Parlasul que fui, acompanhei em diversas reuniões aqui defendendo o nosso Estado. Então, quero dizer que o turismo vai se desenvolver, mais empregos, e não precisará mais passar para o Paraguai e para a Argentina, fazer compras com produtos bem mais baratos. Por agora, nós também teremos em nosso país. Aqui em Santa Catarina, na cidade de Dionísio Cerqueira. Obrigado, deputado Leonel Pavan. Presidente. Na verdade, essa questão do free shop também é uma luta da UPM e que estamos envolvidos nisso, e Dionísio Cerqueira vai ser beneficiado. Nós temos 63 cidades no Brasil que vão ser beneficiadas, 62, né? Deputado Ismael, pela ordem. Vou registrar com satisfação, tivemos essa manhã a visita dos nossos amigos acadêmicos do curso de Direito e que agora estão aqui na plateia, estiveram no nosso gabinete, colocando sobre os seus desafios e aspirações para o nosso Brasil e também entendendo um pouquinho do dia a dia da casa, e a gente quer com muita satisfação dar boas-vindas a todos os nossos amigos da Faculdade Avantes de Balneário Camboriú, que hoje se fazem presente aqui na casa. Obrigado. Questão de Obrigado, ordem, deputado. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado César Valduga. Possibilitado até, facilitando um pouco em função desse procedimento cirúrgico que nós tivemos, deputado, Vossa Excelência sempre muito gentil. Eu também gostaria, acho que, de aqui
registrar também, deputado, realmente da importância do estágio visita promovido pela Escola Legislativa Catarinense, que dá a oportunidade para os nossos acadêmicos do nosso estado, diversos municípios. Aqui vejo também a presença registrada de Macieira, em nome da dona Erdina Karpinski, mãe do nosso vereador Robson, né? Desejar boas-vindas a vocês dessa casa. Sejam bem-vindos mais uma vez. Gostaria de estar com vocês agora de manhã, mas infelizmente, em função das minhas condições, mas deixar o nosso abraço e nosso registro em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Como já disse o deputado Ismael, a Faculdade Avantes, o curso de Direito da terceira fase, Balneário Camboriú, em nome do professor Marioli Ozi Mendes. Sejam bem-vindos a todos e é um prazer tê-los aqui. O deputado César Valduga falava sobre um outro projeto que nós temos na casa da Escola do Legislativo, que aqui nós estamos com 37 alunos da quinta fase de diversas regiões do Estado. Cada deputado faz a indicação e eles passam aqui 2 dias envolvidos ontem e hoje, envolvidos numa agenda bastante intensa aqui, conhecendo como funciona o Parlamento. Eu gosto de explicar, mania de jornalista, né? Gosto de explicar, muitas vezes vocês chegam aqui e o plenário nesse momento está quase vazio e daí a gente fica pensando o que é isso. Bom, é que, na verdade, as terças e quartas-feiras é que funcionam aqui as votações. As reuniões de quinta pela manhã, elas são reuniões que servem mais para as segundas votações dos projetos que a gente discutiu na terça e na quarta. Então, portanto, quinta-feira, já vários deputados já retornam para as suas bases e aqui a gente faz um referendo daquilo que a gente votou durante a semana. Agora, pelo bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, tem um tempo de até 13 minutos, o deputado Maurício Scudilar. Obrigado, senhor presidente. Eu vejo lá o deputado João Amin, se ele quiser participar do horário aí, à disposição. Mas agradeço a deferência de poder utilizar desse horário. Saudar os estudantes da nossa Avantes, uma das maiores instituições de ensino do nosso país hoje. Um orgulho para nós de Balneário, também sou morador de Balneário Camboriú. E sejam bem-vindos, né? Tomara que daí saiam grandes juristas, né? Juízes, promotores, deputados, né? Deputadas, né? Então, sejam bem-vindos aí. Eu fiz a faculdade de Direito, sou um grande incentivador do direito. Esses dias eu ouvia que é uma carreira que daqui a uns anos vai só analisar, porque dizem que é o computador, você vai jogar o caso no computador e o computador vai dar a sentença. Estava lendo sobre isso. Isso é impossível, porque no direito cada caso é um caso, né? Então, um advogado é essencial para a justiça, então não tem como você generalizar. 2 casos parecidos acabam tendo decisões diferentes. Então, o direito é fundamental para a manutenção da paz social e da ordem pública. Eu queria, até se der, não vou usar todo o horário, presidente, porque nós temos aí, aguardando, para fazer o uso da palavra, o prefeito de São Bonifácio, o Ricardo de Souza Carvalho, ele com a rainha, as princesas da festa do pão de milho, que estarão aí para convidar, através da TVA, todos os catarinenses para participar desse evento. Também está junto o grande vereador, meu amigo, Leandro Leis. Sejam bem-vindos nessa casa. Um abraço para o Leandro e parabéns pelo trabalho que ele faz em prol do município, em prol da saúde do município. Então, o Alexandre, saudar o Alexandre, que não está presente, mas é nosso amigo também, Alexandre de Azerim, lá de São Bonifácio. Eu vi aqui o
o deputado Leonel Pavan falando lá do Porto Seco de Dionísio Cerqueira. A gente tem brigado muito na questão de ser ágil, de tratar o cidadão com respeito, deputado Kennedy. E agora, há poucos dias, houve uma manifestação da Associação Empresarial Dionísio Cerqueira pela questão da aduana de Dionísio. A Associação Comercial denunciou que um caminhão carregado de produto chega ali para cruzar a fronteira, demora 40 dias. Vocês já imaginaram o que é um motorista ficar 40 dias ali, fazendo seu almoço embaixo do caminhão, indo no restaurante, para conseguir que um fiscal, que um auditor, vá lá e confira a carga e coloque um carimbo e deixe entrar? E daí o chefe da Receita lá diz que é mentira, que só demora 15 a 20. Mas 15 a 20 é um absurdo. Esse Brasil está errado. O cidadão que paga imposto, o cidadão que quer o seu direito, não é atendido. Não, tem 8 auditores, 3 estão em greve. Não, tem 8, 3 estão em greve. Pô, há uma falta de respeito do serviço público. Eu fui servidor público mais de 30 anos. Tem gente que se dedica, que olha o cidadão com a preocupação de atender. Mas nós temos setores da atividade pública que um estagiário de R$800 trabalha muito mais, às vezes, do que um servidor de 4, 5, 10 mil reais por mês. Então, um esforço para o comércio, para a indústria, para os restaurantes, para desenvolver o Porto Seco, e aí nós ficamos na mão de 8 profissionais, que 3 dizem que estão em greve e que fazem um absurdo com a economia do nosso país. Isso já aconteceu no Porto de Itajaí, em todos os locais. É uma vergonha a burocracia que impede esse país de ter melhor competitividade, de ter melhor desenvolvimento. Então, foi bom que o deputado Pavan levantou essa preocupação dele, porque é uma preocupação nossa. Precisaram as pessoas ir para a rua, as pessoas ir brigar para ver se os auditores da Receita Federal conseguem agir com maior rapidez. Então, isso é uma vergonha, são questões que o Brasil tem que resolver, e se não resolver, nós vamos ficar cada vez com um custo maior, perdendo competitividade, prejudicando a nossa indústria e o nosso comércio. As ações têm que ser céleres. Para tirar um alvará, para abrir um estabelecimento, você demora 6 meses. Daí você encaminha, lá trata com o funcionário, vai todo dia lá no setor para ver, ele está vendo, falta outro carimbar, não sei o quê, e um funcionário ao lado, olhando. Daí um dia ele vai lá, aquele com quem ele falava, não está. Daí ele diz, fala com o outro. O outro diz, não, seu caso é com ele. Ele só volta daqui 20 dias. Tirou uma licença. Esse é o Brasil. Daí não pode dar certo. Daí a culpa é dos políticos. Está tudo errado, né? Então, nós temos que corrigir todos os setores para mudar, para nós termos um novo país, para acreditar, para as pessoas cobrarem o seu direito. Quem vê uma situação dessa tem que cobrar, não pode ser paciente, ver um servidor tratar mal alguém ali, não atender como deveria atender. Como é bom encontrar o servidor disposto. Eu estava na chefia da polícia, alguém na delegacia que queria atender mal, que tinha má vontade, eu digo, para onde você quer ir? Não vai ficar aqui. Nós queremos pessoas que acordem de manhã e digam bom dia, hoje é um dia
especial, eu vou resolver todos os problemas, vou limpar minha mesa. 90%, de novo, não sei o quê, está me doendo, vou ver se consigo atestado. Meu Deus do céu, não pode dar certo. Então, eu digo isso pelo exemplo do Porto Seco de Dionísio Cerqueira, que é para ser um dos lugares de maior progresso, deputado Kennedy, do nosso Estado. Imagine, não precisa, não tem mar, não tem rio, é só cruzar para o outro lado, para a Argentina, é mais perto, para ir para vários países, para várias regiões produtoras. Então, tem que explorar, mas explorar de uma forma positiva. E eu queria registrar aqui também, no final de semana que passou, nesses nossos roteiros de deputado, atividade legislativa, passei em vários municípios e fiz nessa semana mais uma indicação a respeito da rodovia lá que liga os municípios de Bom Regis e Timbó Grande. São 50 quilômetros, uma região importante e com a rodovia em precárias condições e que nós precisamos daquela rodovia devidamente pavimentada e gerando desenvolvimento para a região. E também recebi uma solicitação, entrei com um projeto de lei, isso aqui não deveria ser lei, de que se deveria ser uma situação normal, que o administrador do hospital, da parte externa, tomasse providência. A reclamação que os hospitais têm um local para emergência, mas não tem um local para os demais veículos que não é emergência. Quando traz uma pessoa para cirurgia, que os veículos da saúde, devidamente identificados, tivessem um local onde pudesse estacionar, deixar os pacientes, ficar ali por no mínimo meia hora até levar o paciente para o atendimento. Então, se é na emergência, chega na emergência, todo hospital tem o acesso fácil à emergência. Mas nós temos que vem do interior para as grandes cidades, o Rio do Sul atende toda a região, Chapecó, São Miguel, e que os hospitais tenham essa preocupação com os veículos da saúde. Então, numa reunião com os motoristas da saúde, eles disseram, nós encontramos sérias dificuldades nessa questão de estacionamento nos hospitais com pacientes, muitas vezes com maca, muitas vezes cadeirante, e não há um local específico, então, para que haja esse atendimento. Então, seriam esses os assuntos hoje, senhor presidente. Obrigado e, mais uma vez, sejam bem-vindos aí os estudantes da Avantes. Muito orgulho aí, levem o nosso abraço. A universidade que mais cresce, não sei se em Santa Catarina ou no Brasil. Parabéns, professor, coordenação e todos que estão aí. Realmente motivo de orgulho para todos nós catarinenses. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Codilac. Próximo horário do MDB, não havendo oradores inscritos do PMDB, PSDB também não. Partido dos Trabalhadores, enquanto o deputado Dirceu Dresch vai à tribuna, esta presidência hoje faz o registro, hoje, 19 de abril, o deputado César Valduga já falou, hoje é o dia do índio. Então, fazemos uma referência especial. Hoje é aquele dia que a gente ia para a aula e voltava pintado e com uma peninha na cabeça, né? Então, hoje é o dia do índio, a gente faz essa referência aqui. Deputado, todo mundo fez assim porque todo mundo voltou para casa com uma peninha na cabeça, né? Deputado Dirceu Dresch com a palavra. Muito bem, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a todos e a todas que nos acompanhem e também me somar ao seu registro aqui. Esse dia, com certeza, é importante, o deputado Valduga já tratou aqui na tribuna, nós também queremos nos somar a esse registro desse dia tão importante para o Brasil, para a história do Brasil, que foram os primeiros que estavam aqui nesta terra, e, infelizmente, tanta
tanta matança de índio, tanta destruição de índio, onde esse belo e grandioso país poderia ter espaço para todo mundo. Não precisaria construir essa situação de conflito, onde, infelizmente, o sistema capitalista, que não vê as pessoas, mas vê o capital, destrói e continua destruindo tantas pessoas e não garante um espaço de vida digna e de espaço de convivência das pessoas, especialmente aqui, se tratando destes brasileiros e brasileiras que são os nossos índios. Então, a nossa homenagem, o nosso compromisso de também sempre estar junto nesta caminhada para que todos tenham espaço ao sol, todos tenham espaço, um lugar para poder construir sua caminhada, sua vida, suas famílias. Então, deixar esse registro também aqui em nome do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, e quero aqui também cumprimentar todos os estagiários que estão aqui nos visitando, e eu quero, em nome dos nossos sindicatos, aqui o Leonardo Picker, que é de Braço do Norte, e também a Amanda, lá de Curitibanos, que infelizmente tinha um problema de saúde e não conseguiu vir, estava muito entusiasmado para vir para cá e não conseguiu, um problema sério de saúde, e não conseguiu estar aqui. Então, quero, em nome deles, aqui, cumprimentar todos os nossos estagiários, as pessoas que estão aqui visitando esta casa durante a semana. E também aqui a Faculdade Avantes, né? Os estudantes da terceira fase que estão aqui nos visitando hoje, e num curso importante, curso de Direito, que está em xeque nesse país nesse momento. Quero dizer para vocês que nunca, talvez, ou em muito tempo, o debate do direito, da constitucionalidade desse país, estava tão em xeque como está neste momento, onde se condena a pessoa sem prova, afrontando a Constituição brasileira, que é uma das cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Para você condenar alguém, você precisa apresentar prova. E é isto que hoje está acontecendo nesse país, que condena-se pessoas sem prova. Talvez se fala neste momento de uma figura importante, que é o nosso ex-presidente Lula, mas não é só ele. Nós não queremos só a justiça para ele, nós queremos a justiça para qualquer brasileiro ou brasileira, seja ele onde estiver. E eu estou aqui porque sempre tive no meu sangue, na minha história, na minha ética, a justiça. Lutei pelos agricultores, pelos trabalhadores do campo, dediquei grande parte da minha vida. Cheguei até aqui e vou continuar esta caminhada e não me calarei enquanto tiver uma injustiça nesse nosso querido país, nesse querido Estado. E por isso quero dizer para vocês, estude muito a Constituição, mas nos ajudem que ela de fato seja uma Constituição cidadã e que ela preserve todos os brasileiros e brasileiras, que não se crie jurisprudência por um judiciário que não foi eleito para fazer leis, né? Que o judiciário tem que cumprir a Constituição. Isso nós temos que falar em bom e alto tom para o juiz Sérgio Moro, né? Que não precisa de provas para condenar alguém. Isso é uma aberração e por isso nós reafirmamos todo momento que esse país vive um momento de exceção, um momento de exceção que viveu durante o período da ditadura militar, que se condenava pessoas sem prova, se enfiava para dentro dos porões da ditadura, sem prova nenhuma. E nós não queremos voltar a isso. E eu quero trazer essa tribuna, ontem inclusive foi usado um vídeo pelo deputado Maurício Codilac, um absurdo, reproduzir, eu não sei se foi ignorância ou má fé da senadora Amélia Lemos, que trouxe um debate para o Senado, e foi reproduzido aqui, de um vídeo da nossa presidente Gleice, que hoje denuncia não só na comunidade árabe, mas no mundo todo. Inclusive o Brasil está prestes a sofrer sanções comerciais, porque não cumpre a Constituição, e não cumpriu e cumpre a democracia. O mundo todo está denunciando isso em todos os países. Aí pegaram uma nota, uma entrevista da nossa presidente, que foi divulgada na TV Al Jazeera, né, na Arábia, que pega vários países, e confundiu, ou intencionalmente, ou por ignorância, porque a direita brasileira tem muito ignorante, que confundiu com a Al-Qaeda. Al Jazeera é
uma televisão muito forte, igual, por exemplo, poderia ser uma Rede Globo, aqui no Brasil. Então, é um absurdo essas situações que são criadas no país para tentar continuar esse fiasco, né, que é a condenação política do presidente Lula. E nós vamos continuar denunciando isso pelo mundo. Se no Brasil a grande mídia golpista, que tem partido que não é uma mídia independente, não denuncia o golpe e as falcatruas que fazem, infelizmente, o judiciário brasileiro, nós vamos continuar denunciando isso na imprensa livre, imprensa democrática pelo mundo afora, e como a Al Jazeera também divulgou em toda a comunidade árabe. E olha, Amélia Lemos e o próprio deputado Maurício, nós não precisamos, com certeza, ter gente árabe, e aí é uma discriminação com a comunidade árabe, para vir aqui fazer qualquer coisa. Infelizmente, qualquer ataque, infelizmente no Brasil tem pessoas assim. E em Santa Catarina tem, inclusive empresários, filhos de empresários, que tentaram matar um motorista do ônibus lá em São Miguel do Oeste com uma pedrada, um ataque sim, violento, e mesmo com armas, com tiro também no Paraná. Então no Brasil, infelizmente, está se construindo um ódio violento, um ódio de classe, enfim, ódio contra os pobres, um ódio contra a esquerda brasileira e contra o PT. Com o fim do horário do expediente, aliás, horário dos partidos, vamos para a pauta e a ordem do dia. Como é votação de redação final, o projeto de autoria da Comissão de Finanças e Tributação, que institui o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos e estabelece outras providências, só em votação de redação final. Deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Assim também como votação de redação final, projeto de lei do deputado Ricardo Guide, que dispõe sobre o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros e dá outras providências. Essa redação final, que já teve a primeira e a segunda votação, agora só para a redação final. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Os pedidos de informação, devido ao baixo quórum, ficarão para a próxima sessão. E as moções também. Vamos estar, essa presidência só fala sobre os requerimentos, que vai comunicar os requerimentos 315, aí, que cumprimenta os prefeitos e presidentes de câmaras de vários municípios pela passagem dos respectivos aniversários de emancipação política administrativa, deputado Neudi Sareto. 316, do deputado Maurício Scudulac, que cumprimenta também vários prefeitos, assim como 317, o deputado Luiz Fernando Vampiro, que cumprimenta o senhor Jaime Almeida Júnior pelo aniversário de 2 anos da inauguração do shopping de Criciúma. Deputado Darcy de Matos, com 318, que cumprimenta vários municípios de aniversário de política de emancipação política, política administrativa. 319, deputado Natalino Lázari, cumprimentando o presidente da União Videirense das Associações de Moradores pela posse da nova diretoria. E 320, o deputado Moacir Sopelsa, que cumprimenta os prefeitos e vereadores também de municípios. Então, portanto, senhores deputados, os pedidos de informação, as moções, vão ficar para a terça-feira, próxima reunião, terça-feira pela manhã, com a aprovação dos demais deputados. Ainda tem essa previdência, comunica que vai destinar aos destinatários as indicações 227 e 228 do deputado Mário Marcondes, que pede ações em rodovias, e também deputado Gabriel Ribeiro, a indicação número 229, dirigida ao governador do Estado, solicitando recuperação e manutenção da rodovia 452 de Santa Catarina. Fim da ordem do dia. Está sobre a mesa
O pedido assinado pelo deputado Zé Milton Schaefer e coassinado pelas demais lideranças dos partidos, para abrirmos um espaço para hoje poder vir falar da belíssima festa que acontece no município de São Bonifácio, que é a 13ª Festa do Pão de Milho. E vamos convidar aqui para estar presente e fazer uso da palavra por um tempo de até 10 minutos, o prefeito do município de São Bonifácio, Ricardo de Souza Carvalho, acompanhado da rainha da festa, Caroline Foster, a primeira princesa, Maria Eduarda Kosner, e a segunda princesa, Vanessa Heckmeier. Peço ao deputado João Amin que possa fazer a recepção do prefeito e da rainha e das princesas, levá-las até ali ao local de fala, para que nós possamos ouvir sobre esta belíssima festa que vai acontecer no município de São Bonifácio. Prefeito Ricardo, Vossa Excelência tem até o tempo de até 10 minutos para anunciar essa festa no município de São Bonifácio, a festa do Pão de Milho. Bom, agradeço, cumprimento o presidente, o deputado Kennedy, e a todos os demais deputados presentes, e agradecemos a presença de estar aqui junto com vocês para a gente divulgar o nosso município. Nosso município está na encosta da Serra, próximo da Grande Florianópolis, é um município essencialmente agrícola, né? Vive da agricultura familiar, são poucas as indústrias que nós temos são ligadas à agricultura familiar, à madeira, ao leite, e o nosso município, a colonização, essencialmente também é formada pelo povo germânico, povo alemão. Né? Então, a nossa festa ela tem essa característica de buscar divulgar a nossa cultura, buscar divulgar aquilo que nós temos da colonização. A gente sempre fala que não é só a cultura germânica, mas é uma cultura local, né? Do choque da cultura entre a colonização, entre o povo guarani. Nós temos no município um antropólogo mundialmente conhecido e no Brasil muito pouco, o professor Francisco Schaden, né? Então, tem um museu, nós estamos abrindo esse museu, o Museu da Colonização, nessa sexta-feira. E, nessa data, a gente está buscando divulgar realmente as nossas características. A alimentação, as nossas agroindústrias vão expor produtos, vamos vender ao quem queira participar. Tem, ao meio-dia do domingo, tem o almoço típico nosso da região, temos o café colonial regional nosso, né? Então, temos o baile, a divulgação, enfim, gente, a gente está aqui para divulgar e tentar expor aquilo que nos é muito valioso, né, que é o nosso município, né, e a participação, tentar buscar que as pessoas vão até o município e o conheçam, né? A gente passa por algumas dificuldades, as estradas do município são difíceis de conservação, a nossa estrada ela é uma SC e a gente está buscando mantê-la da melhor forma possível, né? E a gente solicita às vezes ao Estado até que interceda um pouquinho e nos ajude, já que é uma SC a 435. Enfim, gente, deixo aqui o nosso convite, agradecemos, né, a todos que estão presentes, estamos com nossos vereadores, Lia, com a Anice, com o Leandro, né, com a rainha e princesa, e temos aqui a participação, hoje não todos aqui, mas o município em si, ele abraça a causa e está trabalhando em prol dessa festa, e estamos tentando divulgar, mais uma vez, o município, buscando a participação das pessoas lá. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Peço que Vossa Excelência permaneça na tribuna. Deputado João Amin. Bom, presidente Kennedy, queria cumprimentar o prefeito Ricardo, todos os amigos de São Bonifácio, as vereadoras, o vereador, as meninas, a rainha e a princesa, e dizer que é uma honra receber as pessoas do bem de São Bonifácio, que possamos estar juntos lá, pelo menos num dos dias, lá no dia 27, 28, 29 de abril, na 13ª Festa do Pão de Milho. Já tive a oportunidade, então, esse convite a prefeito, vereadoras, vereador, é importante porque aqui, através da Assembleia Legislativa, através da TV da Assembleia Legislativa, a gente vai poder alcançar todo o Estado de Santa Catarina e, quem sabe, como sempre acontece,
os turistas, não só, por exemplo, eu que sou de Florianópolis, mas da grande Florianópolis, do estado de Santa Catarina, vão poder visitar, conhecer mais a cultura, as tradições, de uma região realmente especial, um cantinho especial, além de bonito, poder desfrutar com as suas famílias nesses dias. Então, seja bem-vindo, prefeito, vereadores, comunidade de São Bonifácio, que a gente possa estar lá no final de abril, tendo momentos agradáveis com as famílias de São Bonifácio, que é o mais importante. Obrigado, deputado João Amin. Deputado Maurício Codilar. Obrigado. Queria saudar o prefeito, a rainha, a princesa, né, saudar o meu amigo Leandro, o vereador Leandro Lens, e as senhoras que acompanham aqui, dizer que da importância, é um evento que motiva a comunidade, um evento cultural, um evento bem familiar, e isso é muito importante, do resgate das nossas tradições, da nossa história. Então, parabenizar e, claro, como disse o deputado João Amin, a gente fará questão de estar lá no município e a Assembleia aqui dando a sua contribuição, levando esse convite para todo o estado de Santa Catarina. Não só agora ao vivo, mas também depois, porque essa sessão fica reprisando. Então, parabéns, prefeito, parabéns a toda a comunidade aí, e que seja um grande e importante evento, como sempre foi. Obrigado, deputado. Não havendo mais deputados que queiram falar, essa presidência concede ao prefeito. Se quiser fazer um reforço, ou a rainha ou a princesa queira falar, divulgar essa festa, lembrando que estamos nesse momento ao vivo para todo o estado de Santa Catarina e logo depois vai ficar reprisando esta sessão no canal da TV AL. Sobrou para o senhor, prefeito. Bom, tudo bem. A gente te agradece a oportunidade de estar aqui presente, né? E é importante essa divulgação nesta casa. Agradecemos ao deputado João, ao presidente Kennedy pela oportunidade, né? E contamos com a presença e a divulgação da Assembleia nesse momento. Muito obrigado. Obrigado ao prefeito Ricardo, a rainha e a princesa. Eu pediria que vocês descessem ali para fazer uma foto com os deputados. Não havendo mais oradores inscritos também, nós vamos encerrar a presente sessão e também facultar aos alunos da Avante, se quiserem descer e fazer uma foto aqui embaixo, vocês também podem descer e vai ser uma honra fazer esse momento com vocês, para que nós possamos estar registrando a presença de vocês aqui nessa casa. Está encerrada a presente sessão, convocando outra sessão solene para segunda-feira, às 19 horas, no município de Gaspar, em homenagem à empresa Círculo Sociedade Anônima. Desejando a bênção de Deus a todos nós que vamos, a partir de agora, correr as estradas para estarmos representando nosso mandato nas suas assembleias e, aliás, nos seus municípios. Nós estamos encerrando a presente sessão, agradecendo a todos que ajudaram a fazer esta presente sessão. Muito obrigado. Está encerrada a presente sessão.